Vamos orar para darmos início. Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo dia, obrigado pelo sábado, pela oportunidade de estarmos aqui para estudarmos mais a Tua Palavra. Pedimos o Teu Espírito a nos dar entendimento e discernimento do que está escrito. Seja o nosso professor, por favor. Em nome de Jesus. Amém. Antes de nós iniciarmos especificamente a Daniel capítulo 13, desculpa, eu só quero fazer uma correção. Na semana passada eu falei algo e que essa semana eu aprendi. Na verdade, até mesmo nesse livro, esse é falecido já, mas esse Ryan Smith, esse estudioso da Bíblia e da história, acho que ele era pastor até. Era pastor na época de 1800 e tanto, nos Estados Unidos. Ele também tem um entendimento um entendimento talvez que seja geral, comum, de Apocalipse 12, quando fala a respeito da mulher grávida para dar à luz ao filho. E aqui, então, eu quero compartilhar com vocês o seguinte. Apocalipse capítulo 12, o verso 4 e 5, só uma correção, que eu aprendi essa semana. Deus me ensinou, né, o verdadeiro significado. Apocalipse 12, 4. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho homem que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. O significado que eu tinha, o entendimento que eu tinha é que quando Jesus nasceu, Satanás usou o Império Romano para tentar destruir Jesus. Também é verdade isso, mas não é não é este o evento que está sendo descrito aqui. E as palavras de Jesus nos explicam qual é o evento. João, na verdade, o Evangelho de João, capítulo 16, nos explica. Então, João, capítulo 16, nós vamos ver o seguinte. Deixa eu ver aqui. O verso 25. Jesus, então, vai dizer ali, João 16, o verso 25. Disse-vos isto por parábolas. Chega, porém, a hora em que não vos falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Na verdade, até a palavra no original aqui não seria tanto parábola. Também parábola, mas provérbios. Por exemplo, na tradução em inglês, a King James está traduzido assim. Disse-vos isto por provérbios. Então, Jesus falou por provérbios, por parábolas, por enigmas, dá para se dizer, por símbolos. O que ele falou por símbolos? Aí quando a gente vai ali, João capítulo 16, o verso 20. Na verdade vos digo, João 16, 20. Vos digo que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. E vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Aqui Jesus está poucos momentos de entrar nas cenas da paixão, né, das cenas da crucifixão. Ele está dando a última mensagem para os discípulos. Eles já estavam no horto do Getsemane, ou seja, naquele jardim do Getsemane, eles já estavam lá, na entrada. E depois Jesus entra mais ao interior, adentra mais, e pega os 3 discípulos mais próximos dele para orar. Ele fala para todos orarem, mas os 3 ele quer que orem mais. Mas antes disso, ele está aqui dando essa última mensagem. João 16, daí o João 17, que é a oração que ele faz, e aí João 18, é a prisão de Jesus.
Mateus 26, que vai contar mais detalhes como é que foi essa questão que ele orou 3 vezes e aí voltava os discípulos dormindo, os 3 discípulos que ele tinha pedido especialmente para orar ali, vigiar e orar. Ele ia lá e angustiado, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas não seja o que eu quero, mas como tu queres. E voltava. Mas antes disso acontecer, para vocês terem uma ideia do contexto, aí ele fala aqui. Então, ó, vocês vão se entristecer, mas depois a vossa alegria se tornará em alegria. A vossa tristeza se tornará em alegria. Por quê? Porque eles veriam Jesus morrer. Era a maior decepção. Eles não esperavam isso. Esperavam que Jesus fosse o vencedor, o rei conquistador. E agora o verso 21. João 16, 21. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Olha o verso 22. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei. E o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. Ou seja, a dor de parto ali da mulher que está para dar à luz era o sofrimento da morte de Cristo na cruz. E isso é como se fosse o trabalho de parto, as dores. E aí nasceu. Mas muitas vezes a mãe nem vê a criança. Na hora assim que nasce, está lá, angustiada e com dor. Mas depois que vê esse intervalo de tempo que passa, é o período, simbolicamente, é o período que Jesus ficou na tumba. E eles tristes, sofrendo, na verdade, ali. Quando ele ressuscita, eles não podem acreditar. Não, será que acabou? A mulher deu à luz, mas será que acabou? Aí, de repente, quando ela vê o filho, aí sim a alegria toma conta. A tristeza passa, nem lembra do sofrimento. E exatamente isso que aconteceu com os discípulos. Quando eles viram a Jesus, aí eles se alegraram. E aí eles deram graças a Deus. E aí ninguém tirou a alegria deles. Eles ficaram fiéis até a morte. Então vejam que interessante. Esse o dragão, quando a gente volta para o Apocalipse 12, quando o dragão tenta tirar a vida do menino que estava para nascer, era exatamente na cruz. O dragão ali. E aparentemente ele parece ter conseguido. Mas Deus aí toma. Veja ali o verso 5. E deu à luz um filho, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Essa é a descrição. Jesus, quando ressuscita, então ele vence. E aí vai para o céu. E todo o poder é dado para ele. Olha que interessante. Então, essa é a cena da cruz. O dragão ali, usando tanto os judeus como os romanos, manipulando tudo para tentar destruir Jesus, aniquilá-lo na cruz. Mas coisas muito maiores estavam acontecendo do que simplesmente Satanás tentando tirar a vida de Jesus. Jesus estava se oferecendo como propiciação pelo pecado. Então, algo que já seria horrível, se Jesus sofrer a penalidade do nosso pecado, foi tornado muito pior pela ação do originador do pecado, em tentar fazer com que Cristo fosse destruído de todas as formas, com que ele pecasse, desistisse, deixasse de acreditar em Deus. A cena, o evento, a cena que nós mais podemos meditar, pensar e não acaba o assunto. A eternidade não vai ser tempo suficiente para nós conseguirmos aprender tudo que a cruz de Cristo nos tem a ensinar. Amém? Então vamos agora ao Apocalipse 13. Tendo já isso em vista, aí João ali, verso 13, uma parte ficou no verso 17 de Apocalipse 12, e eu pus-me sobre a areia do mar. Mas o ideal seria aqui mesmo no verso 13, no capítulo 13, o verso 1. Esse seria o mais ideal da divisão. Então, depois que ele teve toda aquela visão, e eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Olha só, e sobre as suas cabeças, no plural, um nome. Quantas cabeças? 7 cabeças. 10 chifres.
Quando nós vamos lá para Daniel, voltamos para Daniel, nós não vamos ler exatamente todos assim os versos de novo, que nós já estudamos, mas só para relembrarmos, se quiserem acompanhar, no Daniel, no livro de Daniel, capítulo 7, o primeiro animal, no verso 4, é o leão. Tem uma cabeça, nenhum chifre. Quando a gente vê o segundo animal, não vamos, não, a questão é só as cabeças, né? Nós vamos contar as cabeças. Um animal. Daniel 7, o primeiro animal, verso 4 é um leão, uma cabeça. Aí, o segundo animal, semelhante a um urso, uma cabeça também, então duas cabeças. Verso 5. Aí depois o verso 6, leopardo, quatro cabeças. Então aqui já vai para 6 cabeças. E aí, por fim, ali, vamos para Daniel capítulo 7. E o verso 7. Um quarto animal terrível e espantoso. E ele não fala de quantas cabeças ele tem, era diferente. E tinha 10 chifres, ele tinha chifres, os outros não tinham chifres desses animais. Então, podemos contar os chifres também. Aqui, ó, 7 cabeças. Então, considerando, aparentemente ele tem uma cabeça só. 7 cabeças no total dos animais aqui. E 10 chifres. É o que tinha esse último animal, 10 chifres. E aí, no Apocalipse, é como se fosse a junção de todos eles em um animal, com 7 cabeças e 10 chifres. É uma possibilidade aqui interessante. E nós vemos o quê? Esse animal, que estão cabeças, chifres. Animal em profecia, Daniel 7:17. Esses grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra. Então, os reis, os reinos, um rei simbolizando o seu poder, o seu reino, são os animais. E o verso 24, quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis. Também é uma divisão de poder. Então, os chifres também representam reis, 10 reis. E quando nós vamos lá, então, no Apocalipse, esse animal, ele tem... Um animal é um reino, mas que ele tem diferentes divisões de poder, dá para dizer, 7 cabeças, e 10 chifres, 10 reis. Como nós já vimos, as 10 tribos que formaram, as 10 tribos bárbaras que deram origem aos 10 principais países europeus, depois da queda do Império Romano, mas é uma continuação do Império Romano sobre essa outra forma de chifres. E aí vamos ver o verso 2, Apocalipse 13:2. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, olha só, o animal que nós tínhamos visto lá. E os seus pés como os de leão, desculpa, com os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. A semelhança dos animais que tinha lá. Leopardo, urso, leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. Então, essa besta, com 7 cabeças, 10 chifres, recebeu o seu poder do dragão. Nós já vimos no Apocalipse 12 que o dragão é Satanás. E aqui Satanás dá o seu poder para esse animal, essa besta. E aí, claro, aí sim se aplica que Satanás, ele que comandava diretamente o Império Romano, né, para fazer a destruição, é ele que estava por trás daquele poder terreno. Ele é o príncipe desse mundo, como nós já vimos. Mas, olha só, esse novo poder, o verso 3, e viu uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Verso 4, e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela?
Verso 5: E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. Esse foi o verso 6. Verso 7: Foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, e língua, e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, olha só. Apocalipse aqui, então, está dizendo, no capítulo 13, ele vai e volta no tempo, assim como Apocalipse 12. Essa questão, a ferida de morte, se ela teve o período de reino, que ela reinou, ela surgiu e depois conseguiu se estabelecer, como nós já vimos. Nas 10 tribos bárbaras, 3 foram tiradas fora, que impediam que o poder papal se estabelecesse. E os 3 eram os Érulos, Vândalos, Ostrogotos. Essas 3 tribos. E foram exterminadas, não sobrou quase nada do registro histórico delas. Só o que o poder papal, né, por influência de outros exércitos, que comandava outros exércitos, é que ele fala alguma coisa sobre eles. Então, o que eles pensavam, o que eles falavam. A gente só tem a fonte de quem destruiu. Então, e se essa fonte é corrompida, fala mentiras, você não pode acreditar no que ela diz sobre os que ela mandou destruir. Você está vendo só um lado da história. Então, mas assim, voltando. Mandou destruir. Depois que ela conseguiu, ela se estabeleceu. E esses 42 meses é o mesmo que os 1260 anos, 1260 dias proféticos e 1260 anos literais. Então, essa é a mesma profecia. E aí, 42 meses é o período que o sistema papal dominou. Governou e dominou. Quando chega aqui e diz que foi recebida uma ferida, olha, verso 13, uma de suas cabeças foi como ferida de morte. Foi como. Não foi literalmente, mas foi como ferida de morte. A cura operada, então, novamente, é só uma encenação. É um engano, que está sendo operado ali, feito algo parecer algo que não é. Então, a sua ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou. A ferida mortal acontece no final desse período de domínio, dos 42 meses. Então, depois de 1260 anos, desde que começou o reinado, que conseguiu destruir, completamente terminou, o último dos 3 povos a ser destruído, foi destruído. Em 438 depois de Cristo, iniciou então, quando é destruído e recebe também um edito do imperador Justiniano, se não me engano. Ali, naquele edito, o Papa recebe poder também para exercer sua influência na política, no poder civil. E aí, quando ele inicia esse 438, você soma 1200, desculpa, 538, falei errado. 538 foi que isso aconteceu. Então, 538 inicia, você soma 1260, você vai chegar em 1798. Em 1798, aí como o Papa já estava abertamente, era visto que o Papa agia de forma enganosa, traiçoeira, mandava matar, era corrupto e já não estava boa a fama do Papa. Então Napoleão mandou prender o Papa Pio VI e aí ele, preso, morre no exílio, passa um tempo lá e morre. Mas essa prisão do Papa fez com que acalmasse assim aquele medo, aquela preocupação. Eles pensavam, agora o Papa foi preso, já perdeu todo o poder, já não vai. Só que isso foi uma farsa. Não foi uma farsa, foi feito de verdade, mas não foi que Napoleão era totalmente inimigo do Papa.
por trás dos panos estavam juntos. Que nós vimos em Daniel, capítulo 11, quando estudamos Daniel 11, o verso 25, se não me engano. Vou pedir para o Paulo, se puder ler para nós, Daniel, capítulo 11. Veja só que interessante. Daniel 11, o verso... Deixa eu só achar aqui. Verso 27, na verdade. E aqui está usando outros símbolos na profecia de Daniel 11, que é rei do norte e rei do sul. Os extremos, né? Um defende uma parte mais religiosa, o outro não. Contra a religião, é mais liberal, ateísta. Vejam só. E aí, o que diz no verso 27? 27. Também estes dois reis se empenharão em fazer o mal, e a uma só mesa falarão mentiras, porém isso não prosperará, porque o fim virá no tempo determinado. Muito obrigado. Então, olha só. Desde a antiguidade já Satanás trabalha dessa forma. Ele cria os opostos para que as pessoas de fora vejam, nossa, eles são inimigos. Os do norte e do sul, os da direita e da esquerda são inimigos. Olha só, totalmente contrários. E aceitem essa briga, essa luta e escolham um lado e comecem a lutar um contra os outros. Mas esses dois reis, no caso, essas brigas aí por trás, eles terão no coração atento para fazer o mal. Ambos têm o mesmo desejo, fazer o mal. E estão a uma mesa. E a uma mesa falarão, ou seja, estão ali na mesma mesa, falarão a mentira. Ambos estão mentindo, ambos estão ali, é uma farsa, é uma mentira o que eles estão fazendo. Não é de verdade, é assim, é só para enganar. E aí quando a gente vai lá para Apocalipse 13, o que aconteceu, aqui está claro porque depois que eu assisti a série Ataque Total, do professor Walter Veitch, recomendo que vejam. Ele tem um estudo muito bom que ele fez, não só da história, da Bíblia, das profecias, mas também na parte do que existe por trás dos panos nessas questões políticas, especialmente nas sociedades secretas. Quando ele fez esse estudo e começou a entender o que está por trás da maçonaria, de outras sociedades secretas maiores, escalões mais altos do que esse, ele começou a ver que, na verdade, a origem das sociedades secretas se deu quando? A partir dos jesuítas. Os jesuítas foram a ordem que tem o nome Ordem de Jesus, mas não tem nada a ver com Jesus. Só diz o nome de Jesus. E é como Judas, é um traidor que diz ser discípulo de Jesus. E essa ordem dos jesuítas foi criada como uma contra-reforma, ou seja, a reforma iniciou e foi levada avante. Lutero foi um dos grandes reformadores por causa dos erros que estavam sendo cometidos. Deus protegeu e abençoou. E ali, 1500 e tanto, 1600 e pouco, eu não lembro exatamente quando foi criado, mas nessa época ali, 1500, 1600, foi criada a ordem dos jesuítas, mais inescrupulosa, ou seja, as pessoas que fazem parte para se dizer assim, dessa facção da Igreja Católica, os jesuítas, eles tinham a sua consciência cauterizada, ou seja, pegava e queimava, destruía. A pessoa não tinha consciência mais, ela só seguia as ordens, ela era como se fosse um mercenário, faz o que é mandado. E eles o objetivo dele era se infiltrar em todos os locais, todos os governos, nas mais altas posições de médicos, advogados, governadores, legisladores, e se infiltrando assim, poder influenciar e estar atento e ter poder para controlar novamente o mundo. Porque estava sendo visto que eles estavam vendo que estavam perdendo o poder. Satanás viu, né? Então ele conduziu dessa forma. E aí o que acontece? Quando Satanás então utiliza o guia para ser criada essa ordem, provavelmente planeja. Só vou pedir para meu pai fechar aqui, tá meio barulho demais. Fechar lá na cozinha, por favor. Obrigado. Então, quando acontece essa criação da ordem dos jesuítas, eles vão se organizando, vão planejando e certamente na mente de Satanás surgiu esses planos de criar as sociedades secretas.
E já em 1700 e pouco já haviam os primórdios da maçonaria. E os cavaleiros templários, que já havia mais tempo atrás, eles continuaram e existiram sob novas formas. Então, a Sociedade dos Cavaleiros Templários e tal. E a maçonaria já naquela época estava começando. E o Napoleão Bonaparte foi um dos primeiros maçons. Então, o Napoleão Bonaparte fazia parte de uma sociedade secreta, ele era de alto escalão, grau 33, se não me engano, 32 na época, acho que só tinha depois veio a ter o grau 33. Era um alto escalão, um alto grau da maçonaria. E Napoleão Bonaparte, fazendo parte de uma sociedade secreta criada pelos jesuítas, que são católicos, ele então vai e faz um ataque contra o Papa. Mas só que de fora as pessoas vendo não pensavam que ele estava sentado na mesma mesa ali, planejando a maldade e falando a mentira, junto com esses outros. O defensor da religião, falsa religião, mas da religião, o Papa, e ele, o defensor da liberdade, da França e tudo, e algo oposto. Um princípio aparentemente oposto, à direita e à esquerda, mas que por trás estavam fazendo a mesma coisa. Então eles criam uma encenação de que como se o Papa estivesse perdendo todo o poder, a Igreja Católica nunca mais iria se levantar, mas passa o tempo e essa ferida vai sendo curada. E hoje, se nós perguntarmos para qualquer protestante, a maioria, na verdade, a maioria dos protestantes já não tem aquela visão que os reformadores, Lutero e os primeiros reformadores, os primeiros protestantes, tinham com relação à Igreja Católica, ao Papa, e o que simboliza esse sistema, o que ele defende, o que propaga, né? O que está por trás de tudo isso. Se segue a Bíblia, se não segue, se é de Deus, se não é. E se você perguntasse naquela época, eles dizer não, isso é contrário à palavra de Deus, não dá liberdade para as pessoas, tem que só seguir o que eles falam, mesmo que a Bíblia fale diferente, é o que eles dizem, é a autoridade deles, é um poder humano, acima do de Deus. Isso é diabólico. Quando você vai para hoje, não, a Igreja Católica, olha o Papa faz tantas coisas boas e tal, já mudou a imagem. E ainda está mudando, o processo de cura ainda não terminou. Mas quando nós vemos aqui, então, o mundo vai se maravilhar. Toda a terra se maravilhou após a besta. Isso ainda não aconteceu, mas estamos a caminho disso. E aí vem quem e adoraram o dragão e que deu a besta o poder e adoraram a besta, que é semelhante. Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? A terra inteira. Claro, com exceção dos fiéis de Deus, mas no geral. E olha só que interessante, quando a gente vai agora no verso 9, nós paramos aqui. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morta. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Tudo que esse sistema fez no passado, Deus vai retribuir. Ainda está sem retribuição hoje. Mas Deus disse que ele vai retribuir. Olha só. É necessário que receba essa retribuição de Deus. E aí o verso 11, nós vamos ver uma outra besta. Então, nós já sabemos o que é o mar, nós já vimos. Apocalipse 17, 15 fala, o mar é os povos, multidões, nações e tribos. Então, essa besta, que tem 7 cabeças, 10 chifres, ela sobe do mar, sobe do meio das nações. E é o que a gente já estudou em Daniel. Só que no processo que lá a gente estudou em Daniel, entra um elemento novo que Apocalipse traz e Daniel não explicava tão bem, como que seria essa parte final. Diferente dos povos, no meio dos povos lá das nações na Europa, surgiu uma besta no local oposto, que é o contrário da terra seca. É o contrário da água, é a terra seca. Então vejam lá, Apocalipse 13, verso 11. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. Espera aí um pouco. Subir uma besta que tinha 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro. Os reis, o começo desse novo poder, parecia um cordeiro. Só que falava como dragão. Quando nós vemos a história de Apocalipse 12, que nós estudamos, quem que ajudou a mulher
a fugir de lá e ir para a terra seca, né? Que ajudou, engoliu aquele rio que o dragão jogou e tentou destruir a mulher, que havia sido fiel, foi os Estados Unidos. Os protestantes fiéis saíram da Europa e foram para os Estados Unidos. Então a terra é exatamente esse local para onde eles fugiram, nesse contexto que nós já estudamos. E quando nós vemos agora que tem uma besta, um poder que se levanta muito forte na Terra, ou seja, nos Estados Unidos, que é a mesma terra que está se referindo lá para onde fugiram os protestantes, é o republicanismo, né, que é uma república, e o protestantismo, né, que surgem, são esses dois poderes, republicanismo e protestantismo, defendendo a liberdade religiosa e o sistema, né, de poder de Estado e Igreja separados, republicanismo. E quando nós vamos e vemos o poder que veio, olha só o verso 12. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. Os Estados Unidos é poderoso. E faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. Aí que está o grande problema. Aquilo que começou bem no seu início, parecendo um cordeiro, na verdade, agora está sendo novamente manipulado por Satanás. O dragão está por trás esse dito cordeiro, mas que está sendo manipulado pelo dragão e fala como dragão. E faz o quê? Com que adorem a primeira besta. Tem o mesmo poder e faz com que adorem. Aquela que foi a ferida mortal foi curada. E aí o verso 13. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. Faz grandes sinais. E engana os que habitam na terra com os sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse, verso 15, foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Vejam só, a imagem da besta. Então, a primeira besta perseguiu e matou os cristãos, quem pensava diferente, não dava liberdade. Agora, essa segunda besta, ela vai fazer uma imagem, ou seja, ela vai agir de maneira semelhante. Vai ter algo que ela vai fazer que vai ter semelhança com a primeira besta. Essa mesma intolerância a quem pensa diferente, intolerância a quem deseja seguir a vontade de Deus e perseguição àqueles que são fiéis à palavra de Deus. Então essa segunda besta vai fazer isso. E olha só, fizesse que fossem mortos os que não adorassem a imagem da besta. É exatamente isso. E essa imagem da besta, vejam só, o verso 16. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e poderosos, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. Então, um sinal, uma marca, na mão ou na testa. Para que ninguém possa comprar ou vender senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. E aí que está. Aqui está a sabedoria. Não, aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é número de um homem. E o seu número é 666. Quando a gente viu o sinal de Deus, o selo de Deus, em Apocalipse capítulo 7, nós vimos que as características do selo de Deus estão no quarto mandamento, o sábado, que traz o Deus como o verdadeiro Criador, que tem domínio sobre os céus e terra, e o seu nome é Jeová, o Criador. Então é o selo de Deus. E aqui então tem o selo de autoridade dela. E como que ela faz isso? Ela rouba aquilo que é de Deus e se coloca no lugar de Deus. Se Deus pediu o sábado e diz por quê, por causa dessas características, ela agora diz, não é o sábado, é o dia que eu escolhi. É o domingo. E esse poder fez isso ao longo da Idade Média para transformar o sábado, que era o dia de repouso, o dia de descanso de Deus, em um dia de jejum, de tristeza, e depois colocaram de lado como um dia normal de trabalho, e exaltar o primeiro dia da semana como sendo o dia escolhido de Deus, mas que não é de Deus, é desse poder. Esse poder.
E aí, quando nós vemos nesse contexto, e fala do número da besta, Daniel, capítulo 3, nos conta uma história muito boa. E nessa história eu pedi para Sônia, por favor, ler para nós. Daniel, capítulo 3, o verso... o verso 1. Daniel 3, 1. Só ativar o áudio daí. Não, já peguei. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Isso. Muito obrigado. Então, fez uma imagem. E era toda de ouro. E ela tinha 60 côvados de largura. De altura. De altura, desculpa. E a altura De era 60 altura. côvados. E largura de 6 E côvados. 6. Então, quando nós vemos aqui 66. 60 altura e 6 largura. A presença do número 6 na cultura hebraica, ela tem um simbolismo de algo que é relacionado ao ser humano, que não é completo em si mesmo. O 7 é a perfeição. Então, no 6º dia, o ser humano foi criado, conforme está escrito lá em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 também descreve. No 6º dia. Mas o 7º dia é do Senhor, o 7º é a perfeição. Nós somente somos completos em Deus. Se tira Deus da jogada, o 6 fica ali incompleto. E o que Satanás então faz? Ele pega e exalta o ser humano e esquece de Deus. E aqui, quando exatamente Nabucodonosor se exalta, e Deus diz que o reino dele passaria, ele era a cabeça de ouro, então, que os peitos de prata e os braços, né, de prata, eles viriam depois, ele coloca como, eu não vou ser substituído por um outro reino, depois outro e outro, eu vou ser todo de ouro, é a estátua, o reino, é todo meu. Então ele se eleva contra Deus, se eleva contra o que Deus disse e diz, não, eu sou o melhor, eu sou o maior. E o que Deus disse não importa para mim, o que importa é o que eu quero. Percebam? Esse é o sentimento que estava, de exaltação própria. E aí quando Satanás, né, que estava guiando isso, colocou, e o próprio rei Nabucodonosor fez isso, ele faz essa estátua de 60 côvados de altura e 6 de largura. E quando a gente vê a imagem da besta, o número do seu nome, 666 lá, Apocalipse 13, é exatamente essa arrogância de dizer, não importa o que Deus fala, não importa o que Deus peça, o que ele diz, é o que eu quero, do jeito que eu quero. Quando a gente compara a questão qual é o selo de Deus, que é o que ele pede ao sábado do 7º dia, e ele coloca essa marca da besta tem essa característica 666, reiterada 3 vezes, né? Eu. O que eu quero. Exaltando o poder humano. Um poder de uma criatura. E Satanás está junto aí, né? Querendo se exaltar. Acima do poder de Deus, da autoridade de Deus. Essa é a marca da besta. Mas a marca da besta será quando exatamente for obrigada a imposição. Se você não recebe, você não pode comprar ele. Aí que a marca da besta está em questão. Hoje, o domingo, ainda não é a marca da besta. Mas será quando houver exatamente essa distinção e tornar-se claro qual é a vontade de Deus e qual não é, e forem feitas leis dominicais, leis obrigando as pessoas a guardarem e a receberem essa marca. Assim como no Covid já houve um início, um teste de como que será. Você não pode fazer isso, você não pode comprar, você não pode entrar na loja, você não vai poder isso se você não tiver recebido, né, algumas. Mas aí, dessa forma, é diferente, mas tem semelhança. Mas seguirá o mesmo padrão. Impor o que eu quero. Se você não aceita, você está fora do sistema. E aí, por fim, então,
na sua mão direita ou nas testas. Olha que interessante. Assim como lá, o selo de Deus, a sua lei, era para ser colocada como frontal entre os olhos. E atar, no caso, na mão direita, as obras, frontal. E quando nós compreendemos que exatamente a lei de Deus deve ocupar esse local na nossa vida, aparece uma outra lei de feitura humana nesse local. Então, quando nós entendemos aqui, então, a primeira besta, revisando, é a besta com 7 cabeças, 10 chifres, que representa o sistema papal que surgiu, né? Da Idade Média, governou, perseguiu, mas recebeu uma de suas cabeças. Tem 7, uma foi como que ferida de morte, mas as outras continuaram muito ativas. Por meio de sociedades secretas, fórmulas ocultas, né? Estavam se ocultando. Nós vamos ver em Apocalipse 17 isso, que está escrito mistério, a grande Babilônia. Essa grande Babilônia é muito mais que uma cabeça. Uma das cabeças é o papado, assim, outras. E aí, quando depois é curada essa ferida, está no processo de cura, aí quem faz com que o mundo olhe para a primeira besta, que é essa, que surge do mar, que surge do meio das nações, que surgiu lá na Europa, essa é a segunda besta que, teoricamente, era para ser pura, como um cordeiro, mas não é. Tem o mesmo poder e faz com que adorem a primeira besta. E pega características de perseguição e faz essa imagem. E obriga que todos adorem essa imagem. Então ela une as duas coisas. E essa união das características do poder da segunda besta, levando as pessoas de novo à primeira besta, cria uma imagem, ou seja, um resultado dessa ação conjunta de um protestantismo apostatado com o catolicismo que não mudou as suas crenças. E cria, então, novamente um espírito de perseguição, que é, novamente, o dragão que quer destruir. O dragão recebe, novamente, o seu poder dessa união, que acontecerá. Essa imagem da besta, que é formada. E é exatamente quando isso acontece, então aí é imposta a observância de um dia, o domingo, e aí então entra a questão da marca da besta. E aí Apocalipse 14 vai ter uma mensagem central. Se Deus quiser, nós vamos estudar um pouco na semana que vem. Alguma dúvida, alguma pergunta ou algum comentário, alguma contribuição? Esse foi um estudo que não precisou nós explicarmos tantos os símbolos, porque nós já vimos de uma caminhada longa aí, mas tem vários símbolos que eu comentei, de dar uma explicada, mas acabou ser mais conectar as informações, trazer alguns aspectos históricos. Mas em resumo, as sociedades secretas são controladas também pelos jesuítas, principalmente pelos jesuítas, ou seja, o sistema católico apostólico romano continua agindo, o sistema papal continua ativo e comandando a política do mundo e criando esses extremos, direita, esquerda, para, conforme Daniel 11 lá, depois chegaram ao resultado que eles querem. É bem complexo, mas depois que a gente começa a ver e rever, fica mais simples, mas é diferente do que nós imaginaríamos, né? Mas Deus é mais poderoso, e ele diz, haverá retribuição, será cortado fora, se receberá a punição, será esmagado esse reinado. Esse reino será esmagado. A pedra de Daniel, capítulo 2, a rocha que é cortada sem auxílio de mãos, vai destruir. Sim, Yasmin, o documentário posso colocar no grupo, mas eu também vou deixar na descrição do YouTube, para quem depois estiver vendo. A série Ataque Total, no YouTube, vale a pena. Eu vou colocar ali, tem dublada. Existe um episódio que foi tirado do ar, mas vão assistindo todos quando chegar, se não me engano é o 22, que ele foi tirado do ar, e aí quando chegar nesse, me peça para mim que eu tenho ele, eu consigo repassar para vocês. Então, vamos então fazer uma oração para encerrarmos. Oremos. Senhor Deus maravilhoso, Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelos ensinamentos, por compreendermos um pouco melhor o que aconteceu, o que está acontecendo, o que vai acontecer por meio
das profecias. Senhor, os símbolos são muitas vezes complexos, mas obrigado que o Senhor esclarece eles. O Senhor fala para nós claramente, sem símbolos, como Jesus disse. Obrigado que nos ajudaste a entender um pouco melhor os símbolos e a conseguirmos ver as coisas como são na realidade. Abre nossos olhos espirituais, dá-nos o Teu Espírito para compreendermos e ajuda-nos a estarmos hoje nos aproximando de Ti, recebendo o amor da verdade para nos salvarmos, para permanecermos fiéis, mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio à ameaça de morte, de fome, de passar necessidade, mas que na Tua palavra tenhamos a força necessária. Prepara-nos a cada um aqui, eu peço Teu Espírito esteja conduzindo e guia-nos, por favor, eu peço e agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém. Uma boa noite a todos, um feliz sábado. Até a próxima.